Uma pesquisa realizada pela Unicef e várias entidades do Rio de Janeiro apontou que a decisão do Supremo Tribunal Federal, aquela que restringiu operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia, essa decisão foi determinante para que houvesse uma queda no número de tiroteios e mortes registrados no Complexo da Maré. Vou chamar agora a Paula Martini. Oi, Paula, boa tarde. Fala um pouco mais sobre essa pesquisa para a gente. Para você também. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em parceria entre a Unicef e as ONGs Observatório de Favelas, Luta pela Paz e Redes da Maré. O objetivo foi detalhar a violência contra crianças e jovens da comunidade da Maré, que fica aqui na zona norte do Rio, durante a pandemia. E para isso, então, esse trabalho contemplou o período de julho a outubro de 2020. O Kleber Rodrigues volta com a gente ao vivo e conta, então, o que os pesquisadores identificaram nesses meses. Kleber. Oi, Paula. Esse levantamento foi feito pela Unicef em parceria com ONGs que acompanham a realidade das favelas aqui do Rio de Janeiro. Essa reportagem é do nosso colega Lucas Giannone, da CNN aqui no Rio de Janeiro. De acordo com esse estudo, houve uma redução significativa nos tiroteios e também nas mortes provocadas por operações em favelas do Complexo da Maré. Esse que é um dos principais conjuntos de favelas, um dos maiores do país, que fica na zona norte aqui do Rio de Janeiro. A gente separou alguns números, eu tenho aqui só para vocês terem uma noção do que diz essa pesquisa. Em relação a mortes por tiros, em 2018 foram 16 mortos, em 2019 25 mortos, em 2020 4 mortos. A média de tiroteios também reduziu, segundo esse levantamento. Em 2019 foram 9,5, isso por mês, uma média de 9,5 tiroteios mês. 2019, 7,3 e 2020, 5,3. Tudo isso, segundo o estudo, está relacionado a essa decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que depois foi referendada no ano passado, que restringe as operações nos conjuntos de favelas do Rio de Janeiro. Essas comunicações, em casos excepcionais de operações policiais, devem ser feitas ao Ministério Público. O estudo da Unicef, em parceria com essas ONGs, diz que é essencial a manutenção dessa decisão do Supremo Tribunal Federal para a preservação das vidas. Eu volto com vocês. Obrigada, Kleber Rodrigues. Bom, eu vou falar então com você, Leandro Rezende. A gente teve, inclusive, tiroteio em momentos de distribuição de alimentos no Rio de Janeiro. Quer dizer, era uma medida que tinha que ser tomada, as pessoas já em meio a uma pandemia, com esse problema da falta de alimento, de ter que, muitas vezes, procurar ajuda, procurar auxílio. E os tiroteios, infelizmente, a gente sabe que existe. Muitas vezes a necessidade não é que as operações são proibidas, elas devem ser informadas ao Ministério Público, e autorizadas com base na relevância, na importância que tenha, inclusive levando-se em consideração todos os riscos envolvidos, Leandro? Carla, essas operações elas podem acontecer desde que sejam reportadas ao Ministério Público, que inclusive faz um controle de como está recebendo essas comunicações sobre essas operações. O que eu queria trazer aqui para a nossa conversa é o seguinte: nesse mês o Supremo Tribunal Federal realizou uma série de audiências públicas, chamaram aí mães de vítimas de mortos pela polícia, estudiosos do tema da segurança pública, chamaram a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, para poder discutir a letalidade policial aqui no estado. Entre os estudos que foram apresentados, eu vou destacar aqui alguns. A organização Fogo Cruzado, por exemplo, fez um estudo mostrando que durante a vigência dessa ADPF, dessa decisão do Supremo que proibiu operações policiais, os tiroteios no Rio de Janeiro caíram 22%. Tem um outro estudo, 2 estudos da UF aqui, vou citar rapidinho. Um que mostra que pelo menos 288 vidas foram poupadas durante a vigência dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma conta que leva ali em consideração as mortes que seriam cometidas pela polícia se o padrão do ano de 2020 tivesse sido mantido. Tem um outro estudo também que mostra que a maioria um estudo da UF também, que mostra que a maioria das operações em favelas acaba terminando sem prisões, sem apreensões e com mortes, o que é considerado um fracasso por esses estudiosos da Universidade Federal Fluminense.
Fluminense. Enquanto isso, a gente tem casos aqui de mortes de crianças que aconteceram durante a pandemia e que ainda estão sem resposta. Em maio de 2020, morreu um menino, João Pedro, mesmo mês em que morreu George Floyd nos Estados Unidos, com repercussão mundial. Aqui morreu o João Pedro durante uma operação policial e até hoje esse caso não foi esclarecido. O caso George Floyd, a gente repercutiu muito bem aqui na CNN, já tem até prisão, né, do responsável. O caso do João não chegou-se a uma conclusão da investigação. A gente teve em dezembro a morte de duas meninas brincando na porta de casa em Duque de Caxias. A Emily e a Rebeca, de 4 e 7 anos de idade, também morreram durante uma operação policial. Também não se sabe o que aconteceu com essas meninas. E ontem fez 4 meses que 3 meninos desapareceram na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, sem que até hoje a Polícia Civil, o Ministério Público tenham dado uma resposta sobre o que aconteceu com eles. Então, essa é uma discussão importante e cara aqui ao Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal fez aí uma série de audiências para debater esse tema, né, que agora a Unicef também dá uma repercussão global, mostrando que essa decisão do Supremo teve algum efeito prático, sim. Apenas há alguns dias, inclusive, foi criada uma força-tarefa para a investigação desses 3 meninos desaparecidos, ou seja, depois de meses do mistério e de sofrimento das famílias, é que se intensificou, vamos dizer assim, os esforços para uma investigação adequada para esse caso que nos envergonha, Leandro Rezende. Realmente é bom você lembrar, porque ele não pode cair em esquecimento, entre outros que você citou. Pois é, Carla, são casos assim marcantes, né, que infelizmente não fogem de uma certa regra aqui no Rio de Janeiro. A gente acaba, via de regra, mencionando casos de crianças que perderam a vida. Esses casos dos meninos de Belford Roxo, ainda não se sabe o que aconteceu com ele. Foi criada uma força-tarefa para tentar dar uma resposta que, como eu falei, né, 4 meses depois, são crianças que sumiram. Você imagina cabeça de uma mãe, cabeça de uma tia, de uma avó que está assistindo agora a gente falando sobre isso e pensar, olha, meu filho saiu de casa, meus sobrinhos saíram de casa no dia 27 de dezembro do ano passado e até hoje não voltaram e não se sabe o que aconteceu com eles. É uma situação realmente muito angustiante. Esse caso aconteceu em Belford Roxo, cidade aqui da Baixada Fluminense.